Então é um setor que tem aí sofrido um pouco mais de volatilidade. Então, a gente estudou uma série de classes de ativos diferentes, estudamos como é que grandes investidores de longo prazo fazem isso em mercados mais desenvolvidos, e aí a partir disso a gente desenhou esse produto, essa solução de investimento. Então o bacana daqui é justamente ele trazer um componente de crescimento junto com um componente de renda que torna o alinhamento desse ativo muito mais interessante para o portfólio. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos lançamentos da nossa plataforma de produtos, que é o Itaú Inflation Equity Opportunities, que é uma estratégia que busca superar o IPCA, ou seja, o índice de inflação ao consumidor, no longo prazo, através do investimento em ações. E quem vai ajudar a gente a entender o que isso significa, quais são as particularidades dessas empresas investidas e as vantagens desse tipo de investimento é o Sérgio Pimentel, que é gestor de renda variável e de Portfolio Solutions aqui na Itaú Asset. Bom, vamos lá então, Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mind Asset. Oi, Clara, tudo bem? Obrigado. Legal, então vamos lá, Sérgio. Para a gente começar, eu queria falar mais sobre a sua área, a área de Portfolio Solutions em si. Essa área é conhecida por um histórico consolidado de investimento de longo prazo que busca proteção contra a inflação. Por isso, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre o backstage da criação desse produto, Como é que surgiu a ideia desse lançamento? Legal, Clara. Essa pergunta é muito bacana porque esse produto ele foi construído ao longo do tempo, Então, a gente tem aqui, de fato, como você colocou, um longo histórico de gestão para longo prazo aí de clientes, originalmente de clientes institucionais e depois de outros canais também, de outros segmentos, mas a gente sempre conseguiu fazer isso pelo contexto do mercado brasileiro, a gente sempre conseguiu fazer isso historicamente através do investimento em títulos indexados à inflação. E aí, ao longo do tempo, por uma questão de sofisticação dos clientes, por uma questão de mudança nas metas atuariais desses clientes, por mudanças macroeconômicas no país também, a gente sentiu a necessidade de buscar outras alternativas de investimento. Então, a gente estudou uma série de classes de ativos diferentes, estudamos como é que grandes investidores de longo prazo fazem isso em mercados mais desenvolvidos, e aí, a partir disso, a gente desenhou esse produto, essa solução de investimento que é uma alocação para longo prazo que busca entregar retornos superiores à inflação através do investimento em ações, E agora a gente está muito animado porque estamos trazendo isso para um mundo que originalmente era mais acessado por clientes institucionais para outros segmentos também. Estamos disponibilizando esse tipo de investimento para toda a base aqui de clientes nossos, enfim, clientes do varejo que podem se beneficiar desse tipo de estratégia também. Super legal, Sérgio. É muito importante a gente trazer a acessibilidade em si a esse tipo de estratégia. E dentro do universo da renda variável, quando a gente fala aí de possíveis ganhos com ações, como é que você divide as estratégias em si? Legal, essa pergunta é bacana. Assim, a gente tem, várias maneiras de olhar para o investimento em ações. Acho que a alocação em ações ela vai depender muito do apetite a risco de cada investidor, do perfil, do horizonte de investimento, enfim. Então, você tem várias maneiras de classificar esse tipo de investimento, mas talvez se a gente quisesse fazer uma quebra um pouco mais simplista, mas mais fácil de entender assim, do mercado acionário brasileiro, eu acho que a gente poderia tentar fatiar aqui em 4 caixinhas. Então, a primeira e acho que talvez a mais famosa quando você fala com investidores estrangeiros, por exemplo, que investem aqui no país, é o grupo de empresas de commodities. Então, a gente tem empresas super relevantes de commodities
que exportam para o mundo inteiro, que são competitivas, né, no mundo inteiro, e que são vistas como investidores, geralmente, né, tanto por locais, mas muitas vezes também por estrangeiros, como alternativas para ganhar exposição a esse fator de risco, né? E, obviamente, enfim, são empresas operacionalmente muito boas, mas os setores de commodities, em geral, são muito cíclicos, né? Depende da economia global. Então, esse tipo de investimento ele requer uma alocação, né? Um ponto de entrada e um ponto de saída muito certeiro aqui para evitar grandes drawdowns, grandes perdas, né? Então, esse seria o primeiro grupo. Aí você tem um segundo grupo importante aqui no universo de investimento brasileiro de ações, que é o setor de empresas financeiras, né? E aí a gente tem aqui bancos muito importantes, que são os bancos incumbentes, que são super relevantes aqui para o sistema financeiro brasileiro, né, para o sistema bancário brasileiro, que estão passando por uma série de transformações pela chegada aí das fintechs, né, das empresas de tecnologia que vem desafiando um pouco a forma de fazer negócio nesse setor. Então, é um setor que tem aí sofrido um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de novidade, né? uma competição saudável, né? Para enfim, entregar novos produtos aí para os clientes. Então, é um setor que tem aí suas particularidades acontecendo. Aí você tem um terceiro grupo de ações aqui, também procurada por alguns tipos de investidores, que são as empresas de crescimento cíclico, né? Então, a gente tem aqui um grupo de empresas que tem um potencial de crescimento grande e que podem, né, trazer retornos interessantes, mas essas empresas, elas têm o que a gente chama no jargão de mercado, né, elas têm o valor delas na perpetuidade, quer dizer, elas têm a necessidade de fazer um investimento grande no curto prazo para buscar esse retorno bacana no longo prazo, né? E, obviamente, isso pode dar um retorno bacana, mas no mercado brasileiro, que é um mercado com muita volatilidade macroeconômica, com muita volatilidade política, em geral, nos momentos de mais estresse no mercado, esse setor tende a sofrer muito, né? São setores que tendem a ter quedas muito abruptas, então os investidores aqui também precisam saber surfar bem esses ciclos econômicos, né? E o quarto grupo, nessa divisão que a gente está imaginando aqui, seria o grupo de empresas mais defensivas ou anticíclicas, né? Que são empresas que tendem a atravessar bem aí os diferentes momentos da nossa economia e que conseguem, ao longo do tempo, trazer retornos compostos bem interessantes, né? A gente chama esse tipo de empresa de bond-like companies, né? E elas são, enfim, um tipo de investimento aqui num universo que a gente explora bastante para esse nosso produto. Legal, e eu até vou puxar esse gancho, né, para entender melhor sobre essa denominação, né, bond-like, que é muito usada no mercado, né? O que de fato isso significa, Sérgio? Legal, esse termo é um termo comum, né? Lá fora se usa bastante, aqui também a gente tem falado bastante, que basicamente são empresas, né? A gente está falando de empresas, de ações de empresas, que tem um comportamento, essas empresas têm um comportamento um pouco mais similar ao comportamento de um título ou de um bond, né, em inglês. Em que sentido, né? Essas empresas, em geral, elas têm contratos de longo prazo ou elas oferecem serviços que são essenciais, né, para a sociedade, o que faz com que elas tenham uma previsibilidade de receita muito maior do que as outras empresas, né? E não só isso, muitas dessas operações já são operações que são muito maduras e, portanto, que geram muito caixa, né? E além disso, eu acho que também dá para colocar como característica desse grupo de empresas é que muitas vezes, na maior parte das vezes, elas conseguem repassar a inflação, o que é muito importante num país como o nosso, que já sofreu por muitos anos aqui com inflações super altas, né? Então, essa combinação de previsibilidade de resultado com geração de caixa e repasse de inflação, ela faz com que essas empresas tenham esse comportamento mais similar a de um bond, né, e a de um título, tanto na geração de caixa quanto no repasse dos resultados para os investidores via dividendos, né? Claro que isso não é uma regra, mas é um comportamento que você observa com muito mais clareza nesse tipo de empresa. Entendi. E se a gente for falar de setores, né, quais são os principais setores em que a gente encontra esse tipo de companhia? Essas empresas elas estão espalhadas aí em vários setores da economia doméstica, né? Então a gente, enfim, encontra esse tipo de investimento em empresas de utilities,
em empresas de telefonia, em empresas de transporte rodoviário, saneamento, mesmo empresas como shopping center, empresas de escritório, de locação de espaços, são empresas que oferecem esse tipo de característica. Quando a gente fala, né, do que elas têm em comum, Sérgio, quais são as principais características, né, que a gente poderia listar aqui para os nossos ouvintes? Eu acho que assim, né, quer dizer, elas têm, quando a gente olha esse tipo de investimento, são empresas que acabam tendo um comportamento um pouco mais estável ao longo do tempo, né? Então, é interessante notar, assim, apesar de a gente estar em ações, e ações por natureza têm volatilidade, quando você olha o resultado dessas empresas ao longo do tempo, você consegue, se você pega uma janela longa de tempo, você consegue observar que elas têm um resultado, em geral, muito menos volátil do que outros setores, né? E aí, quer dizer, a gente como investidor, o que a gente busca é encontrar o valor justo dessas empresas, que decorre muito mais desse resultado que elas geram, né? Então, quando a gente vê aqui as oscilações de preço de mercado, a gente tenta justamente capturar essa convergência do preço para o valor dessas empresas, né? Então, elas têm, como eu falei, uma geração de resultado que é muito menos volátil, que atravessa muito bem os ciclos econômicos. Em geral, elas conseguem repassar a inflação, né, por contrato ou por características de mercado. E acho que talvez assim, um ponto também comum delas é que elas têm uma certa demanda cativa, assim, né? Elas vendem um produto ou serviço que, em geral, é essencial para a sociedade, né? Então, elas conseguem ter quase que uma garantia de demanda ao longo do tempo, que permite que grandes variações do momento econômico no país tenham um impacto menor na qualidade de resultado dessas empresas. Bem legal, Sérgio. Quando a gente puxa ali, né, para alocação de portfólio, né, para a construção de uma carteira de investimento, quando a gente considera as necessidades de um investimento de longo prazo, quais seriam as vantagens, né, do investidor expor uma parcela do seu patrimônio a esse tipo de estratégia? Eu acho que essa questão é a mais importante, assim, né? A gente, como faz isso há muitos anos, desenvolveu uma série de maneiras, né, para você olhar e entender o seu portfólio, né, e o que você precisa buscar dentro desse portfólio. E claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, do apetite a risco de cada um, mas de certa forma a gente tenta dividir uma alocação de um portfólio de longo prazo em três partes, né? Então, uma primeira parte aqui que a gente sempre precisa garantir é a previsibilidade, né? Então, qualquer portfólio de longo prazo precisa ter uma liquidez mínima ali para pagar os fluxos que você tem ao longo do tempo e garantir que você consegue arcar com as saídas que você vai precisar. A segunda parte seria a parte que a gente gosta de chamar de perenidade, né? Então, como é que a gente pensa nessa parte do portfólio? É garantir que você está conseguindo repassar a inflação e imunizar todas as suas necessidades de caixa ao longo dos próximos anos, né? Então, como é que você garante que aquele portfólio será perene daqui até o fim das suas necessidades. E aí, por fim, quando a gente divide dessa forma, a gente busca alternativas de crescimento. Quer dizer, quais são os componentes aqui que a gente pode agregar ao portfólio para trazer crescimentos adicionais, enfim, além do básico de garantir os fluxos, né? Então, é dessa maneira que a gente tenta mapear. Isso vai variar, de novo, para cada tipo de investidor, para cada situação de equilíbrio do investidor, mas é essa a forma como a gente gosta de falar com os nossos clientes, né? Então, acho que esse produto ele entra justamente nessa terceira parte, que é a parte do crescimento. O que eu acho que é bacana dessa estratégia é que ela traz um componente de crescimento, mas também com um fator de renda, né? Então, não estamos falando aqui de um investimento em ação que não tem nenhum tipo de correlação com o passivo dos clientes, né? Ou com o passivo dos investidores. Quer dizer,
no final do dia, esses investidores que estão buscando alocações para longo prazo, eles também têm uma necessidade de manutenção do poder de compra, né, de manutenção do poder real daquele financeiro, daquele montante que está sendo investido. Então, o que é o legal dessa estratégia é que ela une, né, o crescimento que a gente consegue através do investimento em ações e da alocação de capital feita por essas empresas em projetos que são rentáveis, com a geração de renda que essas empresas têm através dos seus diferentes negócios, o que permite com que elas, né, em geral, paguem dividendos um pouco mais altos que a média, né? E aqui a gente está tentando, através de ações, replicar um conceito bacana que o pessoal brinca, que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, né? E o Brasil sempre foi muito famoso por seus altos juros compostos, né? E aqui, na verdade, o que a gente está tentando fazer é trazer para o mundo de renda variável essa mesma composição de resultado, né? De retorno acima de retorno que empresas desse perfil acabam obtendo no longo do tempo. Legal, Sérgio. E para além, né, do Itaú Inflation Equity Opportunities, a gente também tem um outro lançamento da nossa plataforma, que é o Itaú Multiestratégia. Quais são as diferenças entre esses dois produtos? Legal. Então, o primeiro produto é o que a gente está falando, né? O Inflation Equity Opportunities é um fundo de ações 100% e que, portanto, é um fundo que é um pouco mais arriscado, mas que também oferece um potencial de retorno mais alto, né? Então, quer dizer, a gente costuma recomendar esse tipo de investimento para quem tem apetite a risco e entende, né, a vol do mercado, entende a dinâmica de como funciona o mundo de ações. O segundo, que é o Itaú Multiestratégia, é uma solução bacana que a gente também está trazendo, que ela junta 3 componentes super importantes aqui para alocação de longo prazo em ativos que protegem contra a inflação, né? Então, a gente, no mesmo produto, agrega investimento em juros reais, investimento em títulos de crédito privado, que agregam um carrego interessante de crédito, e investimentos nesse tipo de ações que eu acabei de mencionar, né? Então, é um produto, de certa forma, completo, que tem aqui todo o espectro de investimentos que trazem algum tipo de exposição à inflação, e com ainda um serviço adicional de allocation, né? Então, aqui, através da nossa expertise aqui de mais de 15 anos, fazendo gestão para diversos clientes de longo prazo, a gente sempre teve que ter aquela discussão super importante de escolher quais são as melhores alocações em cada momento do tempo, né? Então, qual que é o melhor momento para investir em ações, qual que é o melhor momento para investir em juros reais, qual que é o melhor momento para investir em crédito. E aqui o que a gente faz é justamente, nesse produto Itaú Multiestratégia, é buscar mexer na exposição do portfólio nos diferentes momentos do ciclo para capturar aquelas classes de ativo onde a gente entende que tem um melhor risco-retorno em cada momento, né? Então, é um produto que tem um pouco menos de vol e que tem aí uma gama maior de classes de ativos, né? Não, bem legal, ficou super claro. E se você, investidor, né, se interessou por esses nossos lançamentos, você pode contatar diretamente o seu especialista de investimento ou gerente de relacionamento. Ele também vai estar pronto aí para falar e tirar todas as suas dúvidas sobre os dois. Bom, e para a gente encerrar aqui, eu acho importante a gente também falar dos diferenciais da equipe de gestão e do seu background, Sérgio. Então, se você puder contar mais, né, sobre a composição do time, as especialidades de vocês, seria ótimo. Legal. Eu acho que a gente aqui, claro, tem um time com uma característica bem diferente e bem complementar, assim, né? Então, a gente tem uma equipe muito experiente, uma equipe que tem um relacionamento aqui bastante longo já junto. A gente vem há muitos anos trabalhando junto e estudando e buscando, né, trazer para o mercado brasileiro tudo que tem de tecnologia lá fora para investimentos de longo prazo. E ao longo desses vários anos, acho que a gente conseguiu agregar muito para os nossos investidores, né? E acho que faz, né, com que a gente tenha tido esse sucesso ao longo dos anos é a combinação de uma equipe com um background super sólido, né, com experiências diferentes, né? Então, a gente tem... Eu, por exemplo, tive uma experiência como
como Chief Risk Officer, né, fui responsável por risco, o que acho que traz um componente super importante para investimento de longo prazo. A gente tem pessoas na equipe que foram responsáveis pelos planos de várias fundações importantes no Brasil, pessoa que trabalhou no setor real, pessoas que foram de conselho de administração de empresas. Então, quer dizer, a gente traz toda essa experiência para a mesa de discussão e isso, em geral, agrega muito. E acho que também um pouco da visão de mercado, né? Então, temos um grupo aqui comigo que faz toda a parte de gestão mais bottom-up, quer dizer, olha as empresas no detalhe, conversa com as empresas, a gente está sempre discutindo o mercado e entendendo o que está acontecendo em cada um dos setores e em cada uma das empresas. A gente tem um grupo aqui importante também da área que tem uma visão mais macroeconômica, top-down, né? Então a gente coloca isso tudo junto e nos ajuda muito a dinâmica e o impacto do cenário macro para cada setor da economia, enfim. Então, acho que essa união de pessoas com backgrounds sólidos e complementares que realmente faz uma super diferença, né? E acho que daí, talvez assim como o ponto de maior diferencial é o fato de que a gente, através do nosso trabalho de mais de década já, sempre fez uma alocação de investimento olhando para todas as classes de ativos, né? Então, a gente aqui está focado num produto de renda variável, mas como você sabe, assim, a gente tem feito discussões desde de investimentos ilíquidos até investimentos internacionais, renda variável, renda fixa, crédito e etc. Né? Então, a gente tem hoje uma experiência para poder debater e discutir sempre qual que é, né, a classe de ativo mais interessante do ponto de vista de risco e retorno para cada momento do ciclo econômico. Né? E isso é o que quando você pensa em alocação de investimento para longo prazo, costuma fazer uma grande diferença. Com certeza, ainda tem muito pela frente aí e por vir, né? É isso aí, sem dúvida. A gente está super, super animado, acho que tem muita história bacana ainda para acontecer. A gente tem buscado trazer aí inovações para o mercado, como eu falei, e a ideia é não parar por aí. Temos vários outros produtos aí que a gente em breve quer disponibilizar aí para os nossos clientes. Legal, Sérgio. Bom, então na descrição do nosso episódio eu também vou deixar um link, né, para os nossos ouvintes terem mais informações sobre esses produtos, assim como o link do nosso artigo no blog que explora essa estratégia de investimento. Bom, Sérgio, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Mind Asset. Obrigada por bater esse papo aqui com a gente. Como você falou, provavelmente a gente deve se ver em breve para outros episódios, né? É isso aí, com certeza. Muito obrigado aí, Clara. Muito obrigado aos ouvintes pela atenção e até logo. Bom, então hoje o Mind Asset fica por aqui. E para você, nosso ouvinte, fica também o convite para se conectar com a Itaú Asset nas nossas redes sociais e acessar todos os nossos conteúdos diários. A gente se vê na próxima.